pouquinho da menstruação e da gravidez. Tem uma diferença, eu acho, entre esses dois fenômenos. A gravidez, de certa forma, vê se vocês concordam comigo. Eu tô sempre falando com cuidado, porque eu não sou mulher. Então, a gravidez, pra mim, parece ter um elemento de voluntariedade. Do tipo, você pode escolher estar grávida ou não. Não importa se você menstrua ou não menstrua, em 2017 muito mais do que antigamente, mas vocês hoje em dia são livres para dizer, por exemplo, eu não quero ter filho, né? O que uma mulher de 200 anos atrás, desculpa, mas não tinha a possibilidade de ela fazer isso, porque a família inteira ia ficar consternada, ia ser uma crise social. Hoje, a mulher pode virar e falar assim, eu tenho essa faculdade, mas eu não quero exercitar. Eu não sinto que está no meu propósito de vida e tal e tal. A menstruação não é tão voluntária assim. Eu nunca conheci nenhuma mulher que optasse por não menstruar e conseguisse não menstruar. Vocês vão falar, mas ela pode emendar a pílula durante 10 anos. Pode, mas ela está usando de um artifício externo, uma dosagem hormonal para manipular. Então a gravidez é só você não fazer. É tipo um negativo, é uma função negativa. Eu não vou fazer isso e não fiz. A menstruação não. A menstruação você é compelida a fazer. Chega uma certa idade que ela acontece por meio do seu corpo, né? E eu acho muito interessante o que ela mencionou, e é uma palavra que é fundamental para a gente entender saúde feminina dentro do Ayurveda, que é a palavra ciclo. Essa questão de ciclo, ela faz com que vocês tenham um diferencial em relação ao homem absurdo. Porque a mulher, ela tem, querendo ou não querendo, a ideia de ciclo presente na vida dela de forma mensal. Se você tem consciência disso, e se você tem propriedade sobre esse fenômeno ou não, é outra questão. Se você é ligada a esse processo ou não é ligada a esse processo, se esse processo é uma bênção ou é a pior coisa que já aconteceu na sua vida, é uma experiência pessoal sua. Mas o fato é que essa ideia de ciclo, ela tá lá. E essa ideia de ciclo é fundamental para o conhecimento ayurvédico. A gente tem dois programas, dois conceitos, que um se chama Dinacharya e o outro se chama Rutucharya. Dinacharya são todos aqueles cuidados e aqueles procedimentos que a gente deveria realizar no dia a dia. Todo mundo já ouviu falar, talvez, né? Todo mundo que tem curiosidade com a Ayurveda, é uma das primeiras coisas, tem que raspar a língua, acordar no Brahma-Muhurta, mas o Brahma-Muhurta é muito cedo, não quero acordar muito cedo, então tem que fazer oleação no corpo inteiro, tô cheio de óleo, não consigo fazer nada, que nojo. Então, essas coisas, essas ideias do Dinacharya, todo mundo tem, mas eu preciso fazer essas 18 rotinas, pegar óleo, não precisa. Mas o Dinacharya, ele no fundo, ele é uma representação de um ciclo. Que ciclo? Din, dia, do ciclo do dia. Todo dia você dorme, todo dia você acorda, o sol levanta, o sol baixa e começa um novo ciclo. O Rutucharya, a ideia de Rutu, é esse ciclo aplicado de uma perspectiva mais ampla. Então, da ideia de estações. Então, se você tem um ciclo diário que muda, mas de um dia para o outro talvez não faça tanta diferença, então todo dia eu tenho que escovar o dente. Todo dia eu tenho que ir ao banheiro. Todo dia eu tomo banho. A cada 2 dias eu lavo o cabelo. A gente se comunica em dias, né, muito, e pensa em dias. Eu vou fazer isso, vai demorar 3 dias. Então um dia é uma medida de tempo interessante. O Rutucharya, ele pega esse conceito e ele agrupa quantidades de dias que tem algumas propriedades em comum. Então, verão. No verão está mais quente, mais seco, está mais quente, mais úmido. E porque durante tantos dias vai estar mais quente, mais úmido, existe uma tendência do ser humano se comportar de determinada maneira ou agir de determinada maneira. Então, o ciclo, a ideia de ciclo é fundamental para o Ayurveda. Você pode pegar um homem de 50 anos que nunca estudou Ayurveda e ele não tem menor conexão com o ciclo. Essa ideia de ciclo, de que a gente se renova e tal, é estrangeira pro cara. Mas pra mulher é muito difícil. É muito difícil você tirar a ideia de ciclo desse conceito de feminino. Porque vocês já sabem. E tem aquelas expressões, eu tô naqueles dias. Tem isso? Aqueles dias são um grupo de dias que tem uma característica específica. Então você está menos disposta, ou você está mais disposta. Eu estou sentindo que eu estou com vontade de comer mais chocolate. Acho que eu vou ficar menstruada em 4 dias. Vocês são ligadas com essa coisa de ciclo. Muitas vezes eu observo na minha prática de forma um pouco pejorativa, e uma das coisas que eu acho que eu posso contribuir é talvez
motivar vocês ou oferecer a oportunidade da gente fazer uma releitura dessa intenção em relação aos ciclos, de não ser uma coisa negativa, e sobre isso que eu vou falar em seguida, mas o que eu acho muito fundamental é vocês terem essa noção de que vocês têm uma conexão com esses ciclos muito mais profunda do que o corpo masculino, mesmo com os mesmos hormônios e tal, permite ter. Então, todo mês você fica menstruado. Ah, eu tenho ovário policístico, eu menstruo a cada 4 meses. A gente sabe, se a pessoa fala eu menstruo a cada 4 meses, a gente sabe que tem aí um problema. Então, se você tem um problema dentro do seu ciclo, ó que interessante, você sabe que você está com um problema. E aí você vai procurar um médico ayurvédico, um ginecologista, e fala, olha, eu tô com um problema no meu ciclo. E eu sei que tá errado. Né? É uma ferramenta. E é uma ultra ferramenta que eu não tenho. E eu morro de inveja, mas eu não tenho. E vocês têm. E por causa da TPM, do desconforto, de ter que botar mods, ou então não sei o que lá, vira uma coisa pejorativa, vira uma coisa negativa, vira um estorvo, vira um problema. E aí a gente entra no conceito moderno, que vê, por exemplo, eu ouço ginecologistas falando, vocês me digam se vocês já ouviram isso, dizendo que mulher hoje em dia não tem por que menstruar. Todo mundo concordou, tá? Eu achei que uma ia falar, eu já ouvi isso uma vez, mas acho que todo mundo concordou em uníssono. Então, o conceito de que a mulher menstrua está equiparado com o de um animal, né? O animal menstrua e não tem opção, mas você tem opção, olha que maravilha. E se você tomar só essa dose diária de hormônio, quem sabe você vira um ser humano superior, um ser humano que não menstrua. Que tipo de ser humano não menstrua? Homem. Olha que interessante. Se vocês conseguissem se doutrinar e evoluir e encher o seu corpo dos hormônios certos, quem sabe vocês não ficam incríveis igual os homens. Então será que esse modelo, será que esse modelo tem um quê de sexismo já aí? Será que já não é um modelo que tem embutido uma propriedade de que esse ciclo é negativo? E a questão da limpeza, né? Sangue é sujo, né? Vamos falar sobre isso. Tem toda essa questão, né? Em cima do sangue. Certeza. Então a gente começa a achar que o nosso sangue é impuro, é sujo e que a gente não... Tá errado aquilo. Genial. Então acho que fica claro para vocês essa ideia de ciclo, como vocês têm uma conexão mais clara com isso e como, se você for olhar a sua saúde do ponto de vista masculino, aí é um problema, né? Ah, lá tá ela, ó, tá de mau humor, tem essa sensação de pejorativo, né? Então, mas você não precisava menstruar, então só toma isso aqui e não menstrua, tipo, seja como eu. Olha que incrível, eu não menstruo, eu não tenho essas variações que você tem. A variação, o ciclo tem pode ter uma conotação negativa. Que pra gente, pro Ayurveda, é o contrário, é absolutamente o contrário. Se você olhar os nossos samhitas antigos lá, o Charaka, por exemplo, o Charaka Samhita, que é um livro que tem 3, 4 mil anos, ninguém sabe exatamente quanto tempo ele tem, mas você vai ver que ele tem uma leitura extremamente machista, mas que o conceito é muito aproveitável. Então eu vou deixar de lado a leitura e vou só usar o conceito, que eu acho que é o mais importante. Ele diz, por exemplo, que a mulher no período menstrual, ela deveria ficar de resguardo. Então a mulher no período menstrual deveria ficar de resguardo, o homem não deveria buscá-la, por exemplo, para atividade sexual. Então existe essa ideia de resguardo e de não ter atividade sexual, que muitas pessoas que olham do ponto de vista machista, olham e falam, a mulher tem que ficar quieta no quarto, trancada, é um bicho e tal e tal. Eu, como estou estudando isso em 2017, eu consigo ler o troço no original, eu acho que é muito mais uma capacidade que vocês têm de usar aqueles dias, é quase como um lembrete de se aprofundar em você, que a gente não tem tanto. Então você tem aquele período, e naquele período esquece o marido, esquece tudo e se observa. Porque é um período de reciclagem, assim. Você está botando coisas para fora que não tem mais função ali dentro, o endométrio, ele se forma, e se o óvulo ele não gruda ali, o endométrio descama e sai. Então é uma coisa que perdeu o significado, não tem mais função naquele momento. Não se preocupa de segurar ele, porque você vai fazer outro daqui a um mês, então pode botar para fora que a gente faz um novo. Então é um período de renovação. E se você usar esse relógio mensal para usar esses dias, para se avaliar e deixar de lado as coisas que você não precisa mais na sua vida,
e se abrir para o que tem de novo e pela capacidade criativa que você tem, de que não importa qual endométrio simbólico que você está botando para fora, você vai ser capaz de no próximo mês fazer um inteirinho novo. Então se você usar isso de uma forma mais empoderada, sei lá, talvez, que é uma palavra que está meio na moda, né, hoje em dia, empoderado. Então se você usar esse ciclo como uma oportunidade de se voltar para dentro, de se autoanalisar, de ver como você está, se você está sentindo uma TPM tremenda, ou se você está super desconfortável com cólica, tem alguma coisa no seu corpo que não está sendo capaz de calmamente se livrar desse ciclo. Então se você está, por exemplo, segurando o endométrio ali dentro, o teu corpo ele vai ter que contrair mais forte para o endométrio sair. Quem sabe isso não vira uma cólica? Será que isso não tem a ver com um movimento de apego, sei lá, de posse? E vocês têm esse lembrete mensal. E aí o que você faz? Toma um ibuprofeno. Né? Tipo, não quero, se não posso, não tenho direito de parar 4 dias. Como assim, vou parar 4 dias? Vou me observar 4 dias? Ah, Matheus, fala sério, a gente mora na Índia, não. Só que é o Rio de Janeiro, pô. Então, a menstruação, ela acaba servindo, já que a gente está falando de menstruação, como um checkpoint mensal de vocês. Quantas mulheres eu vejo, já vou em você, quantas mulheres eu vejo que vêm pra mim e falam assim, eu tenho muita cólica, eu tenho muita TPM, nossa senhora, eu tenho muita TPM. Caramba, eu já sei, 7 dias antes eu já sei que eu vou ficar menstruada, porque eu começo a sei que lá, eu quero chutar o cachorro, eu quero bater no vizinho. Será que isso não é uma oportunidade de você sentar? Porque a gente acha que alguma coisa está acontecendo de fora para dentro. Passou uma estrela e me deixou de mau humor. Será que isso não é uma oportunidade de você analisar o seu humor? E será que essa oportunidade que você tem de analisar o seu humor não é um diferencial positivo e não negativo? É isso que eu acho que vocês podem parar e... Desculpa se é um homem falando sobre isso, mas... Porque não é assim que a gente lida. Mas foi dito pra gente que é assim, né? Então vamos dizer hoje. Vamos dizer hoje, você levantou a mão. Se a pessoa não tiver uma TPM, uma cólica, isso acontece todo mês, já acontece há tantos anos, que é dia como se fosse outro dia qualquer. É uma coisa que vai acontecendo, você nem presta atenção, e vai passando por cima, não muda nada. Sim. Você ficar menstruado ou não ficar. Mas você está falando que seria bom se você prestasse atenção nesses dias e você pode se aproveitar disso. Até porque numa sala de 40 mulheres, se você falar que você tem um ciclo calmo, tranquilo, que você nem lembra que você está menstruada, é capaz de elas juntarem em você. Não é o comum, não é a média. Hoje em dia não é. Eu tô errado? Eu tô muito viajando? Acho que não, né? Eu acho que do grosso de mulheres que eu vejo, raras são as que falam, nem lembrei que eu menstruei, na verdade. Eu menstruei, mas... só pelo fato de você ter que botar alguma coisa... Não muda muita coisa. Sim. Isso seria maravilhoso. Isso já seria ok. Se não mudasse muita coisa, já seria ok. Mudar para negativo é muito problemático. E mesmo que não mude, ainda assim é uma oportunidade de você se recolher. E antigamente, era assim que era usado. Você aproveita aquele momento para se integrar de alguma maneira. Hoje em dia vocês trabalham 8 horas por dia, 12 horas por dia, 25 horas por dia, como todo mundo trabalha. E talvez você não tenha oportunidade de sentar em Lotus e ficar 4 dias ali, ou então entrar no rio e desaguar a sua menstruação como as índias, eu não sei onde faziam. Mas deve ter algum jeito de conciliar a vida moderna e essa oportunidade de observação que vocês recebem através da menstruação. Então, eu estou falando da menstruação como uma oportunidade, só para a gente começar, só porque vocês ouviram isso ao longo da vida. Então, entrando no tópico que você falou, que também estava aqui no fundo da minha mente, que você me deu a autorização de falar sobre isso, porque, de novo, eu tenho muito medo de falar de uma coisa e falar, eu machista, falando sobre a mulher tá sempre... E eu ouço muito também de vocês isso. Só para vocês entenderem, vocês não são médicos ayurvédicos, eu não preciso entrar aqui em fisiologia ayurvédica profunda, mas a gente tem uma influência no corpo, uma tendência fisiológica que a gente chama de apanavata. Então, é das tendências fisiológicas do corpo humano, tanto do homem quanto da mulher, que é responsável majoritariamente por tirar tudo do seu corpo que sai por baixo. Então, se você faz xixi, se você vai ao banheiro,
essa manifestação é uma manifestação de Apana Vayu. E quando você fica menstruada, a menstruação sair do corpo também é uma manifestação de Apana Vayu. Então, a gente, quando lê nos Samhitas, a gente vê que o Apana Vayu é uma tendência fisiológica que flui de cima para baixo e ajuda a eliminar coisas do corpo nesse sentido, de cima para baixo. Agora, assim, se a menstruação ela é um produto da atuação dessa influência do que a gente chama de Apana Vayu, é um movimento de saída que é muito parecido com o movimento de saída de urina, por exemplo. Ele sai, esse movimento de cima para baixo. Por que, por exemplo, não seria recomendado, do ponto de vista ayurvédico, fazer sexo durante a menstruação? Porque a tendência natural fisiológica do seu corpo, ele está tentando fazer isso. Expelir, empurrar para fora. A tendência, se você é heterossexual, mulher, e está se relacionando com um parceiro homem, ou se você é homossexual e está usando um instrumento, por exemplo, a tendência da atuação sexual é fazer o quê? É o contrário. Então você pode perturbar essa influência natural de saída. Você está numa tendência natural de saída, e aí você escolhe ter uma prática que na verdade é um movimento de entrada, que inclui um movimento de entrada. E isso pode dar um desarranjo ali naquela energia e gerar um problema, de repente, mais para o futuro. Nos nossos Samhitas, a gente fala que esse problema, inclusive, pode virar um problema do homem. O Samhita, ele fala, o homem que tem uma relação sexual com uma mulher que está num período menstrual, também pode ficar doente. Não só pode bagunçar o vata da mulher, como pode bagunçar o vata do homem também. Então, só para vocês entenderem, do ponto de vista ayurvédico, é neutro. A gente não está falando que sexo é ruim e porque não tem nada de vergonha, não é uma questão moralista, é só uma questão de fisiologia mesmo. Existe, em muitos casos, algumas criações não e outras mais, uma ideia do feminino como frágil, né? Então a menina é frágil e a mulher é a princesinha, e a princesinha tem que ser limpinha, e aí a princesinha que tem que ser limpinha pode fazer cocô, por exemplo. E aí você vê que a incidência, por exemplo, de constipação é extremamente maior em mulheres do que em homens. E muitas mulheres prendem, e esse movimento de prender, de não querer se expor a essa coisa que é suja, e que é a antítese do feminino, porque o feminino é o limpo, ilibado, a pureza, o perfeito, o branquinho, o maravilhoso, né? E o homem não, o homem é meio peludo, é meio sujo, né? A gente usa esses arquétipos, né? Então, o homem caga, né? Essas expressões horrorosas. Mulher não fala palavrão, mas homem, com os amigos, tem essa dicotomia bizarra, né, que a gente usa no dia a dia. Por conta disso, você ir ao banheiro, por exemplo, defecar é uma atividade suja. E aí a mulher acaba, por conta disso, muitas vezes desenvolvendo uma prisão de ventre, porque ela, não, eu vou o mínimo possível. E a mesma coisa pode se estender à menstruação. A menstruação é um processo sujo, não é sujo? Nossa, eu tô suja, eu não tô legal, eu tô... e tem que botar um negócio para segurar a minha sujeira, e é velado, você tem que enrolar ele tem uma fita crepe, né? E aí vamos introduzir, então, um negócio, um obstrutor, vamos colocar uma coisa que obstrui essa passagem de alguma forma, absorve, para que eu possa tirar aquilo ali num contexto assim, dentro do banheiro, tipo, com a porta trancada, porque... E como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esse negócio vermelho e tal? Eu tenho que enrolar num papel, eu tenho que velar isso de alguma forma. Então eu tô primeiro querendo mostrar pra vocês uma coisa que eu sei que vocês sabem e vivem, e pra vocês também saberem que a gente também tá ligado, tem homens que também sabem essas coisas. Como existe uma relação, muitas vezes negativa, com esse movimento que é cíclico, que é natural e que poderia ser uma oportunidade muito mais do que um problema. De autoconhecimento, de autoanálise, de autoexploração, de você sentir, se eu tenho TPM todo mês, será que não tem alguma coisa que eu possa fazer em relação a isso? Será que o ibuprofeno ou o paracetamol é a solução? Isso é um problema, eu preciso parar de sentir isso? Então, será que não tem outros mecanismos pelos quais a gente pode entrar em contato com esses movimentos? E a gente tem histórias e histórias, se vocês olharem, tem um dos perfis do Vida Veda, eu posso comentar isso porque essa pessoa me deu autorização, da irmã da Carlinha, da Bruninha, que quando veio tinha problemas horrorosos de menstruação. E como ela está hoje em dia? Está um pouco melhor. Está bem melhor.
E a Bruninha, por exemplo, um exemplo. Quando ela chegou pra mim, ela falou, eu não lembro da última vez que eu tive uma menstruação não dolorosa. Me corrija se eu estiver errado, porque a minha cabeça também... E ela sentia tanta dor, que ela tomava 10 dias de remédios intensos, que são assim, pra cirurgia, sublingual e tal e tal. E aí a gente conversou, fez uma sessão lá individual, bateu um papo e alguns dias depois, uma semana, sei lá e tal depois, ela mandou um e-mail e ela falou que foi a primeira vez que ela ficou menstruada que ela não sentiu que ela tinha ficado menstruada. Ela não só não sentiu dor, e a descrição dela foi: eu senti que eu fiquei menstruada e eu comecei a chorar instantaneamente, porque eu não lembro qual foi a última vez que eu não sentia muita dor. Ela associava a menstruação à dor, como muitas mulheres associam. Não só é sujo, como é ruim, como é dor, como é coisa de mulherzinha e tal e tal. Então, eu sei que eu estou sendo meio repetitivo, mas ficou claro o que eu estou querendo dizer, não ficou? Para todos vocês. Isso é a menstruação. Vamos falar um pouco de gravidez. A gravidez, eu acho que já é um contraponto da menstruação. Se a menstruação tem um monte de cargas negativas, a gravidez ainda tem uma carga, eu acho que positiva. Não sei se vocês podem me esclarecer, mas eu tenho a sensação de que a gravidez tem uma... É tipo, você está dando a vida, né? Você dá a luz. Olha que lindo isso, você dá a luz. E a mulher no seu maior potencial criativo e tal e tal. A gravidez para o Ayurveda e para qualquer ciência minimamente com bom senso é fundamental. Porque o ser humano, se ele tem duas funções na existência, uma delas é se reproduzir. E vocês é que estão no controle desse processo. Vocês é que mandam. A gravidez pode ser que ela tenha um caráter positivo, mas ela também na nossa sociedade inclui um caráter um pouco negativo às vezes. Porque você vai ficar inútil, por exemplo. Depois de um determinado processo da gravidez, esquece. Você não vai mais estar funcional, né? Você precisa de uma licença. Mulher precisa de licença, homem não precisa de licença, né? E depois você vai ter que amamentar, e que porre. Aí tem toda a questão da amamentação. A amamentação também é uma questão, também tem um tabu. Então, por que eu acho, quando eu estava pensando sozinho, que saúde feminina é um tema tão interessante? E que pra mim é muito interessante, por isso que eu estudo e penso e pesquiso e tenho a honra de tratar e de lidar com seres como vocês, que são assim de uma complexidade maravilhosa. Mas o que é incrível é como esses dois fenômenos são determinantes na vida de vocês de uma forma que às vezes eu acho que vocês esquecem. Como isso tudo é fundamental. Todo mês você menstrua e se você quiser ser mãe alguma hora, você vai ter que passar por esse processo longo, e depois você vai ter que amamentar, que também é longo. E o Ayurveda, ele fala de todos os detalhes que acontecem todos. Cada mês da gravidez, o que a mulher deveria comer, como é que ela deveria se comportar, a gente vai numa riqueza de detalhes assim, entediante. E como a saúde feminina para o Ayurveda tem absolutamente a ver com a questão do ciclo menstrual e a questão da gravidez.